e maravilhosos. Manaus se localiza no coração da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Um dos lugares com a maior biodiversidade do planeta. E a cidade abriga muitos símbolos da floresta. Também é um refúgio para animais menos conhecidos. Dos ousados e belos, aos estranhos e peculiares. Eles podem ser encontrados em parques por toda a metrópole. Tímidos, eles se escondem das pessoas em suas mini-florestas. Mas há uma exceção. As araracangas são uma das aves mais belas de Manaus. Sua plumagem de cores berrantes serve como camuflagem contra os predadores na floresta tropical. Mas na cidade elas não têm nada a temer. Do alto de posições estratégicas, elas procuram por alimento. E elas só têm olhos para uma certa sobremesa deliciosa. Mas conseguir um sorvete nem sempre é fácil. Sem medo das pessoas, elas sempre tentam a sorte. E tentam encantar o público para ganhar um bocado. Quando isso não funciona, elas recorrem ao plano B. As pessoas estão tão acostumadas às araracangas que elas sempre acham uma forma de escapar. Com a confiança de conseguir o que querem, elas nunca passam fome na selva urbana. Por toda Manaus, tanto os animais bonitos como os bizarros procuram alimento. As cutias são encontradas por toda a cidade. Esses estranhos roedores da floresta estão sempre com fome. E, às vezes, elas são obrigadas a dividir suas refeições com outros animais. Mas as cutias não gostam de dividir. Antes de Manaus surgir no meio da floresta, as cutias dominavam o chão da selva. Elas vivem do alimento produzido pelas árvores, e sua dieta é composta por diversas frutas e nozes.
Mas a castanha do Pará foi feita para as cutias. Cada fruto da castanheira contém até 25 castanhas. E cada dia é um verdadeiro banquete. A casca do fruto da castanheira é muito dura, e a cutia é o único animal com as ferramentas necessárias para abri-la. Seus dentes em forma de cinzel conseguem romper a casca resistente do fruto da castanha. E fornecem mais castanhas do que elas conseguem comer em uma semana. Depois de se fartarem, as cutias enterram os restos na floresta. Mas elas geralmente esquecem onde as guardaram. Se não forem desenterradas, elas acabam brotando e dão origem a novas árvores. Sem saber, a cutia age como um importante dispersor de sementes. Sem elas, as castanheiras do Pará seriam menos abundantes. E a floresta tropical teria uma aparência muito diferente. Em Manaus, as castanheiras do Pará são árvores raras. Branco! Ei, Branco, vem cá, Branco. A selva urbana oferece um cardápio bem diferente para as cutias. Que elas só podem saborear quando ninguém estiver olhando. O ousado roedor precisa comer rápido. A cutia não quer ser flagrada roubando a comida de um cachorro. Com a capacidade de comer quase qualquer coisa, as cutias são uma espécie bem-sucedida em Manaus. E podem ser vistas petiscando por toda a cidade. Nesta cidade, animais estranhos e maravilhosos estão por toda parte. Em um lugar é um santuário para eles. O zoológico do SIGS fica no centro de Manaus. Administrado pelo Exército, ele cuida de animais de toda a Amazônia. Seus moradores mais carismáticos são um grupo de muriquis. Na floresta, eles passam a maior parte do tempo escondidos entre as árvores. Mas no SIGS, as pessoas podem vê-los de perto.
Eles vivem em famílias grandes e são animais incrivelmente sociáveis. Mas este bando, no momento, não está completo. Uma das fêmeas está doente e foi isolada. Mônica Riel é a veterinária do zoológico. Ela monitora sua paciente de poucas em poucas horas. Trazida para os SIGs quando ainda era filhote, a macaca foi criada pela equipe do zoológico. Há pouco tempo ela começou a perder os pelos e está ficando cada vez mais careca. Ela precisa de vitaminas, mas não gosta do sabor. Mônica sabe como convencê-la. Um pedaço de banana a ajuda a engolir o remédio. A pelagem dos muriquis é importante. Ela os protege dos elementos e das picadas de insetos. E também serve de camuflagem. Cada pelo tem uma parte branca, que reflete a cor do ambiente ao seu redor, o que os esconde dos predadores. O tratamento está funcionando. E logo ela poderá se juntar à sua família. Toda manhã, um evento mágico acontece nos arredores da cidade. Um especialista apaixonado faz essa viagem para testemunhá-lo sempre que pode. Mário Conrapt sobe nesta torre na árvore há 20 anos. Uma coisa o faz voltar sempre: o coro do amanhecer. Quando o sol nasce, pássaros de todas as formas, tamanhos e cores começam o dia com uma canção. Mário, um renomado especialista em aves amazônicas, está tentando montar um banco de dados com o canto de todos os pássaros da região. Com mais de 1000 espécies conhecidas, ele ainda tem muito trabalho pela frente. Mas ele tem uma arma secreta. Ele aprendeu a imitar mais de 100 cantos de pássaros diferentes. E sempre recebe uma resposta.
Depois de 20 anos observando pássaros, Mário ainda se surpreende com o que descobre. E sempre há novos cantos para aprender. Manaus é repleta de animais estranhos e maravilhosos. Mas os macacos da cidade são os mais famosos. Gangues de atrevidos macacos de cheiro estão por toda parte. Eles andam em grupos grandes e estão sempre procurando comida. E os sauins de coleira são os símbolos da cidade. Encontrados apenas em Manaus, eles vivem presos na selva urbana e dependem da caridade alheia para sobreviver. Mas outra espécie raramente é avistada. E poucos sabem de sua existência. Esta estranha criatura se esconde nos bolsões de floresta espalhados por Manaus. O macaco parauacu. Eles têm um rosto esquisito, um rabo enorme e dedos de alienígena. E por isso são um dos animais mais estranhos da cidade. Eles conseguem saltar até 10 metros entre as árvores, e sua cauda longa e peluda os ajuda a se equilibrar. Eles usam os dedos compridos para pegar comida e se agarrar aos galhos. Os parauacus vivem em grupos pequenos e é difícil avistá-los. E matas fechadas são os esconderijos perfeitos. Enquanto os machos são brancos e pretos, as fêmeas têm uma aparência bem diferente. As mães se encarregam de criar os filhotes. Elas dão à luz um único filhote uma vez por ano, e são mães dedicadas. A população de parauacus está aumentando em Manaus. Mas, apesar do crescimento populacional, eles continuam ariscos na cidade. Enquanto outros se esforçam para sobreviver, eles dominam a vida na metrópole. A cidade é repleta de maravilhas naturais. No Jardim Botânico, os pesquisadores podem observar transformações incríveis de perto. Ele abriga uma das maiores coleções de lagartas da região norte do Brasil. E Frank Martins é o pesquisador encarregado. Sua grande paixão é estudar essas criaturas tão fascinantes. Quando o ciclo de vida desses insetos se aproxima do fim, eles exibem um grande espetáculo. Eles se fecham em um casulo resistente e sua transformação não pode ser observada. Mas 14 dias depois, a lagarta revela sua beleza interior.
A borboleta movimenta seu corpo novo pela primeira vez. Frank leva a recém-chegada para o borboletário. Existem mais de 450 espécies de borboletas em Manaus. Com apenas 18 em sua coleção, cada espécie nova é importante, dando a ele a chance de estudá-las de perto. Mas Frank nunca se cansa de se maravilhar com o surgimento de uma nova vida. Todos os dias, ele tem a chance de observar o estranho se transformar em maravilhoso. Versão brasileira, Vox Mundi.